Senhoras e senhores, mais uma vez, muito bom dia. Sejam todos bem-vindos à primeira Conferência Nacional de Alfabetização Baseada em Evidências, CONAB. Para compor a mesa de abertura, convidamos o ministro de Estado da Educação, Abraham Weintraub, acompanhado do deputado federal Gastão Vieira, do secretário de Alfabetização do Ministério da Educação, Carlos Nadalim, do presidente da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior CAPES, Anderson Ribeiro Correia, do presidente científico da CONAB, Renan de Almeida Sargiani. Senhoras e senhores, pedimos a todos que se coloquem em posição de respeito para ouvirmos a execução do hino nacional brasileiro. Sentar. A Política Nacional de Alfabetização, PNA, instituída pelo Decreto nº 9.765, de 11 de abril de 2019, prevê a promoção do estudo, a divulgação e a aplicação do conhecimento científico sobre literacia, alfabetização e numeracia. Considerando a importância dos temas e a diversidade de teorias, evidências e opiniões relacionadas a eles, o Ministério da Educação, MEC, promove a Conferência Nacional de Alfabetização Baseada em Evidências, CONAB.
O objetivo é incluir o Brasil no rol de países que fundamentam suas ações governamentais de educação nas melhores evidências científicas disponíveis e, com isso, obter melhores resultados na alfabetização, respeitando o uso eficiente dos recursos públicos. Nesse sentido, a CONAB possibilitará a elaboração do Relatório Nacional de Alfabetização Baseada em Evidências, o RENAB, um documento que irá apresentar o estado da arte das pesquisas sobre alfabetização, literacia e numeracia. Neste momento, convidamos a todos para acompanharmos 2 vídeos explicativos sobre a Política Nacional de Alfabetização, a PNA. A Política Nacional de Alfabetização, lançada em abril de 2019, prevê que a alfabetização seja baseada em evidências das ciências cognitivas para que seja eficaz e reflita positivamente em toda a trajetória escolar das crianças. Com definições conceituais precisas, a PNA possibilita um debate sério sobre as políticas de alfabetização. Entre os princípios da PNA estão o papel fundamental da família no processo de aprendizagem da leitura e da escrita, o respeito aos entes federativos e a visão de que a alfabetização é um instrumento para superar a vulnerabilidade social. Fundamentada em ciências cognitivas, a PNA incorpora os conceitos de literacia e numeracia para serem aplicados nas práticas de ensino e de aprendizagem. Transformar a realidade da alfabetização e trazer cidadania para todos são alguns dos objetivos da PNA. Para obter sucesso no aprendizado, é importante estimular o hábito de leitura e escrita desde cedo, o que inclui ensinar certas habilidades de maneira lúdica e adequada à idade da criança, e ter a alfabetização no primeiro ano do ensino fundamental como prioridade. Para isso, a PNA prevê ainda que o professor alfabetizador seja valorizado. Também é preciso respeitar as particularidades das modalidades especializadas. A PNA tem como público-alvo prioritário crianças na primeira infância e nos anos iniciais do ensino fundamental, e ainda jovens e adultos, alunos de modalidades especializadas e qualquer estudante com nível insatisfatório de alfabetização. Além dos professores e da família, também são agentes de alfabetização, gestores educacionais, instituições de ensino e organizações da sociedade civil. A PNA será implementada por meio de parcerias entre o governo federal e os entes federativos, sendo que todos os programas e ações serão monitorados para medir resultados, de modo que o dinheiro do contribuinte seja valorizado. O MEC é o coordenador das ações decorrentes da PNA e poderá oferecer assistência técnica e financeira aos entes federativos. O caderno PNA é um guia explicativo da Política Nacional de Alfabetização, lançado em abril de 2019. Esta política é baseada em evidências científicas para proporcionar ao aluno uma alfabetização eficaz que trará reflexos positivos em toda a trajetória escolar. Uma nova realidade que pode transformar e trazer progressos para a educação de todos os brasileirinhos, que são o futuro do nosso país. São 54 páginas que abordam desde o cenário atual, marcos históricos e normativos no Brasil, apresentam ainda importantes relatórios científicos internacionais, além de abordar conceitos sobre alfabetização e muito mais. Aqui você poderá entender como as crianças aprendem a ler e escrever, e como ensiná-las de forma eficiente. E não para por aí. Aqui você ficará por dentro do papel fundamental da família para o sucesso das crianças na aprendizagem da leitura e da escrita. Verá também que, mesmo antes da alfabetização, a criança deve aprender certas habilidades de maneira lúdica e adequada à idade dela. O caderno traz também orientações sobre a alfabetização de jovens e adultos, a íntegra do decreto, os objetivos e as diretrizes da Política Nacional de Alfabetização. Leia agora mesmo este guia explicativo e saiba mais sobre a PNA. Para a saudação de abertura, convidamos o presidente científico da CONAB, Renan de Almeida Sargiani. Bom dia a todos. Senhor Ministro da Educação, senhor Deputado Federal Gastão Vieira, senhor Secretário de Alfabetização e senhor Presidente da CAPES, em nome dos quais eu saúdo e agradeço a participação de todas as demais autoridades aqui presentes.
meus caros colegas do painel de especialistas, professores, pesquisadores e palestrantes, em nome dos quais eu agradeço pela participação e por compartilharem seu conhecimento conosco. Senhores, a CONAB é um espaço democrático de discussões pautadas pelas evidências científicas, no qual os diferentes participantes envolvidos poderão apresentar e debater as pesquisas e experiências sobre alfabetização, literacia e numeracia. A missão do painel de especialistas, o qual eu tenho a honra de presidir, será de participar desses debates e se beneficiar deles para a elaboração do Relatório Nacional de Alfabetização Baseado em Evidências, o RENAB. Quero enfatizar que a revisão sistemática que será feita levará em conta critérios metodológicos claros e passíveis de replicação, sendo, portanto, um trabalho científico que seguirá todos os requisitos necessários para que possamos ofertar a todos os brasileiros um documento pautado por evidências e não por crenças ou ideologias. As pesquisas nos últimos 50 anos no campo das ciências cognitivas têm possibilitado a compreensão dos mecanismos cognitivos e neurobiológicos que estão envolvidos na alfabetização. Esse conhecimento é importante, pois permite desqualificar crenças em favor de fatos cientificamente estabelecidos. O primeiro e o mais importante deles é que a leitura e a escrita não são espontaneamente desenvolvidas, elas precisam ser ensinadas. A maioria das crianças precisa sim de ensino explícito, ao contrário do que postulam algumas perspectivas teóricas ainda vigentes. Essa afirmação pode parecer trivial, mas o conhecimento científico atual permite distinguir entre práticas pedagógicas eficazes e não eficazes, e assim, com base em evidências, possibilitar a melhoria da qualidade da alfabetização para todos. A pesquisa científica vai mais longe no conhecimento dos processos de aprendizagem da leitura e da escrita. Ela detalha como a linguagem oral e a linguagem escrita se relacionam e como são aprendidas. Aponta os componentes essenciais para a alfabetização e a importância do ensino de habilidades relacionadas a esses componentes desde a educação infantil. Também mostra a importância das práticas de literacia familiar desde o nascimento. Além disso, nos ajuda a entender melhor sobre as diferenças interindividuais e os distúrbios de aprendizagem, e a como respeitar e superar as dificuldades sensório-motoras, cognitivas e linguísticas. As pesquisas também apontam para a importância e a necessidade de melhorar a qualidade da formação inicial e continuada dos professores, bem como do papel crucial de um currículo exigente, centrado nas disciplinas essenciais, com metas estruturadas e progressivas. Esses são alguns dos temas que serão abordados aqui. Contudo, na CONAB não ouviremos apenas sobre pesquisas, mas também sobre as experiências exitosas de quem está lá na ponta e que no dia a dia faz tudo de fato acontecer. A experiência dos professores em suas práticas cotidianas é essencial para que possamos fazer articulação entre teoria e prática. Os professores produzem muitos conhecimentos em sua atuação e precisamos valorizar e reconhecer essas experiências, articulando-as com conhecimento científico mais atual. É necessário fortalecer e concretizar o diálogo entre a pesquisa científica e as práticas educacionais. Essa é a proposta da CONAB, promover o diálogo entre pesquisadores, professores, decisores políticos, gestores educacionais e as famílias. Ou seja, entre todos os interessados na melhoria da qualidade da alfabetização. Nesses 4 dias de CONAB, discutiremos como fazer o melhor uso possível do conhecimento científico e das experiências exitosas em benefício dos estudantes. É esse conhecimento que nos permitirá garantir uma alfabetização eficiente e mais equitativa, que supere os trágicos números de alunos brasileiros que frequentam as escolas por anos e anos sem conseguir aprender a ler e escrever. Todos podem aprender a ler e escrever, desde que lhes sejam dadas condições apropriadas de ensino. E a ciência nos mostra como fazer isso de um modo eficaz. Esse é o nosso objetivo maior aqui. Desejo um ótimo dia para todos e que tenhamos um excelente evento. Muito obrigado. Tem a palavra o presidente da CAPES, Anderson Ribeiro Correia. Bom dia a todos e todas. Saudar aqui o ministro da Educação, Abraham Entraub, o deputado Gastão Vieira, o secretário Nadalim, o presidente Renan, os secretários do MEC aqui presentes, Educação Básica, o Jânio, secretária semestre, a professora Hilda, os presidentes do INEP, do FNDE, aqui presentes. Eu tive assim o privilégio de participar da transição do governo federal, em cujo momento foi criada a CEALF. Então, a gente participou lá, juntamente com o Eduardo e o Fábio, que são, trabalharam no estatuto da CEALF, e a gente viu a prioridade que o governo Bolsonaro deu
a alfabetização, né? Não só a CEALF, mas também foram criados, naquele momento, a CEMESP, dirigida aqui pela Ailda, né? E a Secretaria de Assuntos Cívico-Militares, né? Também foi uma prioridade do governo. E a gente vê, assim, agora, especificamente na CEALF, como que avançou esse trabalho, né? Primeiramente, com a presença do secretário Nadalim, que tem experiência no assunto, o lançamento da PNA nos 100 dias do governo Bolsonaro foi uma prioridade colocada, né? Foi, na verdade, a principal prioridade do Ministério da Educação nesses 100 dias. E agora, então, os desdobramentos decorrentes, então, da implementação da política e agora os projetos concretos. A CAPES tem 2 diretorias que interagem muito nessa área de alfabetização, que é a Diretoria de Educação Básica e Educação à Distância, que hoje são acumuladas e dirigidas pelo professor Lenusa, onde a gente tem já uma série de projetos conjuntos já em andamento e que teremos editais em breve, né, trabalhando sempre a formação do professor, não apenas a formação regular, mas com foco na alfabetização, que é a principal prioridade. A CAPES ela atua em vários setores, desde a alfabetização, agora, por exemplo, até doutorado no exterior ou pós-doutorado no exterior. Agora, a gente nunca pode esquecer que a educação básica é o insumo da educação superior, porque se a gente não tem crianças que conseguem ser alfabetizadas, elas não vão conseguir chegar no mestrado, no doutorado e fazer uma pesquisa de qualidade e fazer o país se desenvolver. Então, isso é essencial para a gente. Então, a gente, através da liderança do ministro, coloca então a CAPES à disposição, né, como a gente já faz já com a SEB, como a gente atua juntamente já com o INEP, com o FNDE, com a CETEC, com a CESU, agora, particularmente, com a CEALF, né, nesses projetos inovadores. E é um orgulho para a CAPES poder sediar esse evento aqui, né, já que a CAPES ela tem uma forte ênfase na educação básica, né? Então, parabéns aí a todos. Tem a palavra agora o deputado federal Gastão Vieira. Bom dia a todos e a todas, senhor ministro, senhores membros da mesa. Eu estava ouvindo o hino nacional e tem 2 frases que são de Gonçalves Dias, o poeta maior da literatura maranhense. Verás que um filho teu não foge à luta. Embora ele tivesse referido ali aos indígenas, aos tupis, os tupinambás, que habitavam na época que Gonçalves Dias escrevia seus poemas épicos, mas, no fundo, essa é uma característica que se espalhou por todo o Nordeste. Nós temos consciência das nossas dificuldades e lutamos contra elas, dando um exemplo sempre de muita resistência. Alguém pode perguntar, o que faz esse deputado nessa mesa hoje? Eu estou aqui porque eu estou cheio de gratidão. Eu não fugi à minha luta e, finalmente, talvez no final da minha carreira política, eu estou no 6º mandato, aquilo que eu esperei chegou. Não sei de que forma vai se concluir, mas a oportunidade, colocar a questão da alfabetização como prioridade de uma política de governo. Eu confesso aos senhores, confesso às senhoras, confesso ao senhor ministro, eu esperei por isso 15 anos. Eu fui secretário de Educação. Eu não tive simpatia pelas causas da educação, eu tive empatia. Eu tive a oportunidade de conhecer como é a vida de uma escola, que tinha um quadro negro quebrado pela metade, carteiras quebradas, em que as crianças... Um dia uma diretora disse, secretário, venha ver como as crianças correm para entrar na escola aqui nesse povoado. E eu fui ver com ela. Elas corriam, porque eram 40 crianças e só tinham 15 carteiras dentro da sala de aula. Eu aprendi que é preciso conhecer a alma de quem faz a educação. Você precisa gostar e aceitar o desafio. E é isso que talvez tenha impedido, por razões ideológicas, de interesse, que, durante todo esse tempo, olhar as evidências que davam certo em outros países na questão da alfabetização foi tão difícil. E foi com essa alma de secretário que eu cheguei na Câmara, nos idos de 2004, resolvi responder para mim mesma. O grande angustiado era eu.
que as crianças brasileiras não aprendem a ler e não aprendem a escrever? Eu queria uma resposta e não medi esforço. Com a Câmara, com a Confederação Nacional do Comércio, nós fomos pensando onde as experiências bem-sucedidas estavam acontecendo e levamos meses e meses negociando para que as principais cabeças que conduziam aquele processo topassem vir à Câmara dos Deputados e, durante 2 dias, discutir com pesquisadores brasileiros, com os acadêmicos brasileiros, o que eles estavam fazendo nos seus países e de que forma eles poderiam nos ajudar. E depois, eu saí de porta em porta. A minha vida é feita na educação, em ajudar a educação de meu país. Eu fui atrás de alguém que lesse esse relatório. Na primeira edição, nós estamos na 3ª. Eu não desisti das edições subsequentes, porque poucos liam, mas era importante que a leitura acontecesse. E é por isso, ministro, que eu estou muito feliz aqui hoje. Eu lembro que havia uma curiosidade enorme com relação à sua pessoa, o que o senhor iria fazer. O senhor foi no Senado, Confúcio. E eu fui assistir a palestra dele no Senado. E, de repente, ele diz que a alfabetização de crianças era uma prioridade dele. Ele diz mais, que o seu programa ia ser baseado num livro que tinha sido, num relatório que tinha sido lançado pela Comissão de Educação da Câmara dos Deputados, que, por coincidência, era eu o seu presidente naquele tempo. Então, nós lançamos só esse livro. Nós lançamos 9. Nós discutimos, naquele período, tudo da educação brasileira, da pré-escola ao financiamento do ensino superior. A Câmara produziu, com responsabilidade, um grande acervo que começa a ser utilizado, e isso é, senhor ministro, tenha certeza, motivo de muita alegria. Meus cabelos brancos não me permitem controlar a emoção. Eu estou realmente emocionado porque eu acho que eu atingi um objetivo de vida, que foi lutar para que a gente dê para as crianças brasileiras o mínimo, que é saber ler, que é saber escrever, num mundo que vai haver tanta dificuldade para elas, que, por mais que elas tivessem tido uma educação consequente, eles não poderiam aspirar. Ministro, eu só lhe peço uma coisa, tenha pressa. Nós já esperamos demais. Segundo, um aconselhamento. Dê, de alguma forma, para essas pessoas, para esses municípios que vão aderir ao programa, dê assistência técnica. Dê assistência técnica. Faça uma licitação pública, faça um chamamento, cadastre quem pode ajudar, porque eles precisam de ajuda. Boa vontade eles têm, mas eles precisam de muita ajuda para vencer tanto atraso, tanta desconsideração. Então, ministro, parabéns. Digo ao senhor, eu estou feliz aqui, realmente feliz, e lhe agradeço a oportunidade, porque a oportunidade eu tive durante o seu período no Ministério. Muito obrigado a todos. Tem a palavra o secretário de Alfabetização do Ministério da Educação, Carlos Nandalim. Bom dia a todos. Senhor Ministro da Educação, Abraham Weintraub, senhor Presidente da CAPES, Anderson Correia, senhores secretários do Ministério da Educação, senhores diretores da Diretoria de Alfabetização Baseada em Evidência, Fábio Gomes, e da Diretoria de Suporte Estratégico à Alfabetização, Eduardo Salenave, senhor deputado federal, Gastão Vieira, e senhor presidente científico da CONAB, Renan Sargiani, em nome dos quais cumprimento todas as autoridades presentes. O presidente da República instituiu, por meio do Decreto 9.765, publicado em 11 de abril de 2019, a Política Nacional de Alfabetização, PNA, que orienta as ações e os programas do governo federal relativos à alfabetização. A PNA estabelece uma agenda de trabalho com escopo bastante amplo, uma vez que o problema da alfabetização é complexo e exige uma atuação em diferentes frentes, tais como promover práticas de literacia familiar e emergente, fomentar discussões sobre a elaboração de currículos, de avaliações e de materiais didáticos estruturados, valorizar professores da educação infantil e professores alfabetizadores, combater o analfabetismo entre adultos e respeitar, na alfabetização,
as particularidades das diferentes modalidades especializadas de educação, para citar apenas alguns exemplos. Como política de Estado, a PNA transcende governos e deve ser implementada de maneira estratégica ao longo do tempo, obedecendo a uma escala de priorizações. A Secretaria de Alfabetização já deu importantes passos para implementar a PNA. São exemplos: a adesão ao Progress in International Reading Literacy Study, PIRLS, importante estudo internacional para avaliar a capacidade de compreensão em leitura dos alunos do 4º ano do ensino fundamental, e a publicação do caderno de apresentação da Política Nacional de Alfabetização, que traz ao governo federal uma revisão inédita de literatura e que demonstra o descompasso entre as políticas de alfabetização vigentes até então e o conhecimento científico mais atual. A PNA se diferencia de outras formas de encarar o tema da alfabetização porque se apoia em evidências científicas acerca de como se aprende a ler e a escrever. E isso foi constatado pelo ex-ministro de Educação de Portugal, Nuno Crato. Por ocasião do evento em que se anunciou, em agosto deste ano, a Conferência Nacional de Alfabetização baseada em evidências, o ex-ministro disse que, até então, acreditava ser Portugal um dos poucos países do mundo que, por decreto, fazia referência às ciências cognitivas. Com efeito, alegrou-se em ver o Brasil seguindo caminho similar ao trilhado por Portugal. A Conferência Nacional de Alfabetização baseada em evidências, CONAB, é mais uma importante ação no sentido de implementar a Política Nacional de Alfabetização. O objetivo da CONAB é debater o estado da arte da alfabetização, a fim de consolidar o conhecimento científico, identificando-se pesquisas mais atualizadas e evidências vigorosas. A conferência tem também como propósito consolidar essas evidências no Relatório Nacional da Alfabetização Baseada em Evidências, RENAB, a ser publicado em abril de 2020, como subsídio técnico-científico que orientará as ações e os programas do Ministério da Educação derivados da PNA. O RENAB expressará o esforço do governo federal que, em conformidade com as diretrizes da PNA, as ações futuras do Ministério da Educação sejam pautadas pelo conhecimento científico mais atualizado e sintetizado de forma imparcial. Por isso, os especialistas convocados terão autonomia e independência para seguir o método científico ao produzir o mencionado relatório. Assim, a CONAB busca alinhar a estratégia do Ministério da Educação do Brasil àquelas de autoridades educacionais de nações como o Reino Unido, com a Estratégia Nacional de Leitura, de 1998, os Estados Unidos, com o Painel Nacional de Leitura, de 2000, e a França, com o Observatório Nacional de Leitura, de 1998. Além disso, a CONAB resgata relatórios feitos no Brasil que permaneceram ignorados em âmbito nacional por muitos anos, como o relatório A Alfabetização Infantil, Os Novos Caminhos, encomendado pela Comissão de Educação e Cultura da Câmara dos Deputados em 2003, reeditado em 2007. Graças à iniciativa do deputado federal Gastão Vieira, a terceira versão deste relatório será, nesta conferência, apresentada ao público. Cito também o relatório Aprendizagem Infantil, uma abordagem da neurociência, economia e psicologia cognitiva da Academia Brasileira de Ciências. A terceira versão do relatório da Comissão de Educação e Cultura da Câmara destaca o alinhamento da PNA às evidências científicas. Abro aspas. Pela primeira vez, desde que universalizamos o acesso à escola, temos uma política de alfabetização que se move na direção do estado da arte. Fecho aspas. Aqui estamos hoje para fazer valer o disposto no inciso 6º do artigo 8º da PNA, inciso que elenca um dos instrumentos para implementar a Política Nacional de Alfabetização, a saber, a produção e a disseminação de sínteses de evidências científicas e de boas práticas de alfabetização, de literacia e de numeracia. Assim, caminhamos para cumprir o 5º objetivo da PNA, promover o estudo, a divulgação e a aplicação do conhecimento científico sobre literacia, alfabetização e numeracia. Nesta conferência, reunimos mais de 50 pesquisadores brasileiros e estrangeiros em diferentes campos da aprendizagem e do ensino da leitura, da escrita e da matemática básica, além de outros atores importantes da alfabetização, como professores,
gestores educacionais e representantes da sociedade civil. Serão 4 dias de intensas e ricas discussões pautadas pelo rigor acadêmico e científico. Senhores membros do painel de especialistas, que possuem a nobre incumbência de elaborar o Relatório Nacional da Alfabetização Baseada em Evidências, busquem com independência e autonomia a verdade científica. E assim, ajudem o Ministério da Educação a construir políticas públicas robustas e fundamentadas por evidências científicas. Muito obrigado a todos e que Deus nos abençoe. Senhoras e senhores, ouviremos agora o pronunciamento do Ministro de Estado da Educação, Abraham Weintraub. Bom dia a todos. Muito obrigado pela presença de todos. Eu gostaria de, primeiro, fazer um especial agradecimento ao senador Confúcio Moura, que está aqui, um árduo defensor da educação, sempre muito zeloso, apoiando sempre os movimentos que a gente precisa fazer para o Brasil como nação, para o desenvolvimento aqui, para melhorar os nossos índices. Então, um agradecimento especial a ele. Um agradecimento ao deputado federal Gastão Vieira, que está aqui ao meu lado, com as palavras dele, a batalha dele, tocante a mensagem. A deputada federal Maria Rosa, ao Fogel, Antônio Paulo Fogel, secretário executivo do Ministério, ao Carlos Nadalim, que está aqui ao meu lado, secretário de Alfabetização, professor Carlos Nadalim, o Anderson Ribeiro, presidente da CAPES, ao Renan, presidente científico da CONAB, Alexandre Lopes, presidente do INEP, Rodrigo Dias, presidente do FNDE, Fred Amâncio, secretário de Educação de Pernambuco, que está aqui conosco, que é vice-presidente da CONSED, a senhora Hilda, que é secretária de Educação Especial, e a todos os senhores e senhoras que estão aqui, amigos, colegas, que estão juntos aqui nessa batalha pela educação. Meu bom dia e meu agradecimento. A palavra que me vem à mente é liberdade. A liberdade talvez seja o anseio que separa o ser humano dos outros animais, porque ele tem a percepção que ele almeja a liberdade. A liberdade de você se libertar da escuridão através do fogo e depois descobrir que o fogo não é Deus, não é um Deus. O fogo é um processo químico-físico. A liberdade de você se libertar de falsas percepções que trazem atraso e sofrimento. E daí nasce o quê? A ciência. Filosofia, a busca da verdade, o amigo da verdade. É isso que significa. Critérios científicos, e aqui tenho o privilégio de trabalhar ao lado do Nadalim. Cada vez que eu conheço mais admiro a sua capacidade técnica e seu conhecimento. Eu acho que as próximas gerações vão lembrar do professor Nadalim como uma referência, que foi um ponto de inflexão na situação da educação e da alfabetização do Brasil. Mas a única coisa que eu discordei de tudo que ele falou foi a verdade científica. Não existe verdade científica. Se é verdade, é científica. A busca da verdade é científica, é um processo lógico, racional, cartesiano. Existem pensadores que tentam quebrar a busca da verdade? Sim, o niilismo. Tudo que sei é que nada sei, então não posso afirmar nada. A disputa entre o pensamento científico aristotélico, São Tomás de Aquino, ela existe há muito tempo, com o niilismo. Não dá para afirmar nada. Tudo é verdade, nada é verdade. Essa disputa começa a ser quebrada com o René Descartes, quando ele, de fato, desconstrói o mundo inteiro e chega à brilhante conclusão, ok, tudo que sei é que nada sei, mas eu posso afirmar mais uma coisa, que se eu estou pensando isso, eu existo. E se eu existo, eu começo a construir a verdade. O pensamento científico aristotélico,
Ele é baseado em evidências. Por mais bonito que seja o meu raciocínio, se ele cuspir uma informação equivocada, ele está errado. E a verdade é que a educação no Brasil, e principalmente o ensino, talvez se os ministros anteriores, os governos anteriores, se preocupassem menos em doutrinar, em educar, quem educa deveria ser a família. Uma criança de 3 anos que se comporta bem, uma criança bem educada, por quem? Pela família. E se preocupassem mais em ensinar a ler, escrever e fazer conta, talvez o Brasil não estivesse em último lugar na América do Sul. Não é que ficamos para trás de Europa, de América do Norte ou de Ásia. Nós ficamos para trás de Colômbia, de Chile, Argentina, Uruguai, todos os países da América do Sul que fazem o PISA mostram que a educação e o ensino, a alfabetização no Brasil é um desastre. Estamos empatados com o Peru. É um desastre. Os arautos, entre aspas, que se julgam sábios, supremos, doutos em técnica, são charlatões. Porque se eles são responsáveis por esse resultado, a evidência empírica é o que eles fizeram está errado. E uma das coisas que a gente aprende na ciência e também na fé é ser humilde e reconhecer os erros. E o Brasil é um país humilde. Não é característica do brasileiro ser arrogante. Metade das nossas crianças no 3º ano são analfabetas. Metade. Não é aceitável. Um grande contingente de crianças toma contato com uma caneta no 1º ano. É uma vergonha que com 3 bilhões de reais, o preço de uma única universidade federal, das 70 que a gente tem, a gente conseguiria acabar com essa chaga, que é o filho do pobre só tomar conhecimento com uma caneta no 1º ano. E quando ele toma conhecimento da caneta, a técnica empregada é errada. A técnica usada no Brasil para alfabetizar é errada. Por quê? Porque das variáveis que são disponíveis, se y é igual a x vezes x2 vezes x3, ou o brasileiro é inferior a um americano, a um europeu, a um asiático, ou a um chileno, ou o que nós fazemos com essa criança brasileira é errada. E eu me recuso a acreditar que geneticamente o brasileiro seja inferior a qualquer povo do mundo. Então, está na hora da gente ter humildade de reconhecer que como nação nós falhamos e ter coragem de confrontar esses falsos, doutos, experts e tirar dos ídolos, dos seus pedestais, as referências que nos trouxeram até a evidência cabal, numérica, que a educação e o ensino no Brasil é um desastre. E aqui ao lado, eu me emocionei aqui com as palavras do Gastão Vieira. Quanto mais eu conheço, mais eu admiro. E aqui eu também vou discordar dele. Estou discordando dos dois ao meu lado. Porque eu sinto que nas palavras dele, ele estaria passando a bandeira do ensino e da transformação do Brasil. E eu me recuso a fazer a passagem da bandeira. Eu convoco o senhor a seguirmos juntos, empunhando a bandeira da mudança do ensino no Brasil. Nós não podemos perder um único soldado nessa batalha. Porque do outro lado, existe sim, muitas pessoas que defendem um pensamento dogmático, totalitário, que impõe essa situação ao Brasil. A Escola de Frankfurt fala abertamente. A Escola de Frankfurt é ensinada nas faculdades do Brasil. Eu vou repetir.
A escola de Frankfurt, vários ideólogos da escola de Frankfurt são ensinados em nossas universidades. Herbert Marcuse fala, escreve, que a ciência é burguesa. A ciência não é burguesa. A ciência é a busca da verdade. E as universidades são o templo da ciência. Esse pensamento totalitário da escola de Frankfurt busca escravizar os povos, não só no Brasil. É um movimento global que há 2 anos atrás, se eu falasse isso, me afirmariam que eu era um fanático que acredita em teoria da conspiração. Mas essa semana a gente vê rebeliões em quase todos os países da América Latina. É sim um movimento. E Maduro falando abertamente que faz parte do plano. Os países que não estão tendo rebelião essa semana são os países que já caíram sob o jugo deles. Cuba, Venezuela e Bolívia. A ciência não é burguesa. A ciência é a verdade. E a verdade liberta. É impossível uma pessoa que não sabe ler e escrever ser livre. Uma pessoa que não sabe ler e escrever bem é um escravo. É um escravo a ser manipulado por demagogos. A leitura, a escrita, capacidade de fazer conta liberta. E eu tenho certeza que não falta gente corajosa que não vai fugir à luta para lutar pela liberdade das próximas gerações. Muito obrigado. Dessa forma, agradecemos a presença e as palavras das autoridades e desfazem a mesa de abertura.